Vocês podem se assentar? Eu amo a palavra e eu creio que ela está cheia de segredos para nós, que a gente ainda tem para descobrir, para aqueles que buscam Ele, né? A palavra de Deus diz que o segredo do Senhor é para os que o buscam. Mas mais do que só descobrir segredos, a palavra nos ensina a viver aquilo que Deus gosta, a aprender aquilo que Deus ama e que a gente deveria aprender a amar também. Um tema que Deus colocou no meu coração é algo que, se você me chamasse para a gente tomar um café e falasse assim, vamos conversar sobre isso, eu ia dizer, não tenho nada para acrescentar. Mas eu percebi nessas últimas 2 semanas algo que é muito importante pelo jeito para Deus e que deveria ser um pouquinho mais para nós. E eu gostaria de falar hoje sobre a árvore. Ele é como árvore, assim como a gente cantou, né? Já no capítulo 2 da Bíblia, em Gênesis, já aparece uma árvore muito especial ali. Aliás, você sabia que todas as árvores no Éden eram especiais? A gente lê em Gênesis 2:9 que diz que Deus fez todo tipo de árvores, agradáveis aos olhos e boa para alimento. Por que a Eva foi pegar bem essa árvore, que, né, sendo que tinha tantas outras boas e agradáveis e cheio de fruto? É a mesma razão pelo qual a gente quer pegar coisa que não é para a gente, né? Tendo tanto, a gente ainda consegue reclamar. Mas o versículo continua dizendo, e no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu sei que várias vezes eu trago a palavra aqui sobre Eva, sobre essa história, mas a gente também ouviu hoje, na oração da manhã, esse versículo de Apocalipse que fala para a igreja de Éfeso, lembra de onde você caiu. E a gente peca, realmente, né? A gente quer viver livre disso, mas ainda sempre caímos em pecado, mas tudo começou nessa queda. Por isso a gente precisa lembrar de onde a gente caiu. E lembrar para a gente, né, ficar firme e não ser presa fácil para o diabo. Mas a mulher e o homem, eles comem dessa árvore, da semente do conhecimento do mal, porque é dessa árvore que o diabo faz propaganda para eles. E depois disso, Deus fala, agora o homem conhece o bem e o mal. Se ele não comer da árvore da vida, ele vai viver para sempre. E qual que é o problema do homem viver para sempre? Ele tem a semente do mal. E ele não é para viver para sempre com a semente do mal. E Deus manda o homem para fora do Éden e coloca querubins para cuidar dessa árvore da vida. Um parênteses aqui, o que o homem mais quer hoje em dia é viver eternamente. Quer viver para sempre. Está fazendo de tudo para a gente ficar muito tempo por aqui. Eu li de um homem que ele tem feito vários procedimentos para ficar mais jovem, ficar mais novo. E pelo jeito está parecendo que ele já tem 10 anos a menos do que ele realmente tem. E ele está querendo viver eternamente. Mas não é bom que a gente viva eternamente por aqui. Nós estamos segurando com unhas e dentes por algo que ainda não é o melhor. A vida que Deus preparou para nós depois é que é o paraíso. Por isso aguenta mais um pouco aí, mas tem coisa boa para nós depois também. Nós lemos da árvore de Gênesis, mas em Ezequiel 28 também fala sobre uma árvore. E aqui tem uma passagem interessante. Aqui é uma profecia contra o rei de Tiro. Esse rei, ele era cheio de soberba, ele estava totalmente orgulhoso por causa do poder, da riqueza que ele tinha. Alguns poucos teólogos dizem que essa passagem se refere somente para ele, mas eu creio, assim como a maioria, que aqui também fala sobre a queda de Satanás, porque fala também sobre esse querubim que estava no Éden. Aí no versículo 2 fala, cheio de orgulho, você diz que é um Deus, e diz que como Deus você está sentado num trono, você quer ser um Deus, porém é mortal e não divino. Quantas vezes você já ouviu a frase, nós precisamos descer do trono para deixar Deus reinar? Várias, né? É pura verdade, tem que mesmo. Porque nós somos mortais e não divinos. Nós não sabemos reinar. E se derem um pouquinho de poder para nós, a gente já fica muito orgulhoso. A propaganda de Satanás para Eva foi, se você comer dessa árvore, você vai ser como Deus. E desde lá, a nossa maior briga é sobre quem senta no trono da nossa vida. Mas não é consciente. Claro que ninguém acorda de manhã e falando, não, hoje Deus, melhor não, hoje sou eu que reino, né? Pode deixar que eu dou conta. Mas é sutil.
É o nosso orgulho que vai crescendo. E a gente vai dando conta das coisas e acha que somos nós, né? Porque Deus está lá, se eu precisar, eu peço ajuda, mas enquanto as coisas vão dando certo, eu faço, então deixa quieto, né? Vamos fazendo, sem precisar de ajuda. Mas no meu dia a dia, eu esqueço que tudo que eu tenho vem dele. É ele que dá. Eu não dou mais glória a Deus pelas coisas que eu tenho passado, vivido. Fui eu que cheguei aqui, dei conta. Eu esqueço o quanto dependente nós somos até de respirar. Dependemos de Deus para isso. Daí no versículo 12 adiante, ele fala sobre Satanás. Você era um exemplo de perfeição. Como era sábio e simpático. Você vivia no Éden, o jardim de Deus, e usava as pedras preciosas de todo tipo. Você tinha joias de ouro, foram feitas para você no dia que você foi criado. Eu fiz de você um anjo protetor, com as asas abertas. Você vivia no meu monte santo e andava pelo meio de pedras brilhantes. A sua conduta foi perfeita, até o dia que você foi criado, até que você começou a fazer o mal. Você ficou orgulhoso por causa da sua beleza, e a sua fama o fez perder o juízo. Misericórdia. E tem gente achando que o diabo continua simpático, né? Até hoje. Ele provavelmente foi o mais belo e mais poderoso de todos os anjos. Quando fala em anjo guardador, eles dizem que é como se ele estivesse guardando a presença de Deus. Mas o que aconteceu com esse anjo? Ele quis ser como Deus. Ele também quis a glória que Deus tinha. Também queria ser adorado. Não adiantava só ser bonito e bom. Ele queria sentar no trono. Eu acredito que uma das maiores dores que pais cristãos podem ter é ver os filhos se afastando do caminho. Né? Aquele que você criou. Aquele que você viu nascer, que você investiu, que você ensinou, achando que ele pode viver sem Deus. Se voltando contra a razão pelo qual ele foi criado, que é de trazer glória a Deus. Esse anjo foi formado da forma mais bela para trazer glória a Deus. Mas ele quis glória para si mesmo. E é isso que ele quer que a gente continue fazendo. Que a gente continue e busque a glória para nós. E ele trabalha isso principalmente em 2 pontos. A nossa identidade e o nosso chamado. Porque você é algo que ele nunca foi. Você foi feito à imagem de Deus. E ele vai pegar pesado nessa área. Ele não quer que você acredite nisso. Ele não quer que você se sinta como filho amado do teu pai. Ele quer trabalhar na tua identidade de filho. E agora, nos últimos tempos, ele tem batido muito forte nessa tecla. Né? Você não precisa ser quem você foi criado. Você pode ser o que você quiser. Né? Crise de identidade, principalmente essa nova geração. Se você está infeliz com o teu corpo, é porque Deus errou, porque Ele fez algo. Você pode arrumar o que Deus fez de errado. Primeiro, Ele quer tirar o olho de quem nós somos, da nossa identidade. A segunda coisa que Ele quer confundir é o nosso chamado. Porque você nasceu para dar glória a Deus. Aí você pensa, sério? Só isso? Que coisa mais chata. Ficar aqui na igreja, domingo, ficar falando santo, 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 bom, bom, bom que você é. A minha pergunta é, por que será que as pessoas que estão aqui na rua, que moram aqui, não estão aqui hoje? Por que não estão todos aqui? Porque eles acham que não precisam disso. Porque ir para a igreja, ter um Deus, é coisa de gente fraca, que não tem mais o que fazer da vida. Coisa chata, eu tenho meu próprio Deus, eu nasci para reinar. Mas nós fomos criados para dar glória a Deus, com a nossa vida. E quando a gente entende isso, aí vai ser muito bom. Talvez você já perdeu a ideia, ou mesmo nunca conheceu a razão de você vir aqui, de você buscar a Deus. É para voltar e entregar a glória a Ele. Enquanto a gente não entender isso, vai ser difícil. Mas quando a gente entender, nós vamos ser muito felizes. Porque diz Salmo 1, fala, porque feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Os ímpios, eles vão dar o mesmo conselho que o pai deles. Os ímpios vão falar, fruta tá bonita? Come. Por que você não ia comer uma fruta bonita? Né? Ah, mas é que Deus disse que não. Ai, que sem graça. Por que Ele cria uma árvore, coloca no meio do jardim e diz que não pode comer? Aí Ele fala para os jovens, né? Te dá uma bomba de hormônio com 16 anos e você não pode comer da fruta, tem que esperar até o casamento. Esse é o conselho do pessoal lá fora. Eu lembro que quando faltava um mês para a gente casar, estava na faculdade e uma das colegas que sabia que eu era crente, ela disse, você vai casar, 1 mês. Experimenta, vê se é bom, depois vai casar, está amarrada, né? Lá, experimenta uma vez. Conselho de ímpios.
Conselho dos filhos daquele que diz, pode comer, você não vai morrer. O que Deus falou não era bem assim. Morde. E nós estamos tomando conselhos demais com o pessoal lá fora. Nós estamos inseguros da nossa identidade de filho, mas em vez de ir para o Pai, em vez de conhecer quem nós somos nele, nós estamos procurando ajuda lá fora. É o Pai que nos mostra que nós somos filhos. Nós precisamos passar mais tempo com o Pai para descobrir a nossa identidade. Aí depois ele fala, nem se detém no caminho dos pecadores. Nós temos um jovem que vem no grupo de jovens aqui, inclusive ele já esteve no culto, e ele é católico. E ele vai toda semana para a igreja, ele diz que é tudo um pouquinho mais parado lá do que aqui, mas eu perguntei para ele, você é jovem, você deve gostar de festa, o que te faz ir para a igreja toda semana? E ele disse, para não fazer besteira, porque eu me conheço. Eu sei que se eu não ficar perto de pessoas boas, eu vou fazer besteira na vida. E eu já tirei alguns amigos que me levavam para o mal, e agora eu decidi caminhar com gente que me faz bem. E isso é um jovem de 16 anos. E tem muito adulto que ainda não tomou uma decisão dessas. O versículo diz, feliz o que não anda no caminho dos pecadores. Os pecadores, eles estão indo por um caminho. Eles saem do trabalho, vão beber um pouco, eles vão falar de mulher como se fossem objetos. As mulheres vão por um caminho de querer ser melhor que as outras, de querer fazer tudo sozinha, ser independente, feminista. Nós estamos sabendo dizer, sinto muito, esse é o caminho que você está andando. Mas eu decidi, o meu caminho é esse. E que não anda na roda dos zombadores. A gente não precisa defender Deus, mas ficar sentado quieto, ouvindo Deus ser zombado, aí também é demais. A Bíblia diz, não ande na roda dos zombadores. E aqui nós temos 3 pontos do que nós deveríamos cuidar, e agora a chave de como ser feliz. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita dia e de noite. Fazer algo só porque tem que fazer é meio chato, mas fazer algo que a gente gosta, que dá prazer, é muito bom. Quando você senta na mesa com alguém que gosta muito de cozinhar, a comida é outra do que aquele que só faz para encher barriga, né? Para ficar em pé. Tem alguns que sentam no carro e eles ligam o som e eles gostam de andar de carro e vão por quilômetros. Outras só querem chegar logo, né? Poder fazer algo que se tem prazer em fazer é muito bom. Então, quando é que ler a Bíblia se torna algo prazeroso e não só ter que fazer porque tem que? Quando eu me preencho com ela. Nós vamos aprender a ter prazer na palavra de Deus quando a gente começa a entender que ela realmente é verdade. Não são teorias para a gente tentar chegar no céu, né? Nem que seja em última, mas chegar. É um livro que me ajuda a viver na verdade. E ele me ensina nesse coração do Pai. Às vezes a gente fala, mas eu não vivi isso, então não é verdade. Não, eu não vivi ainda, mas eu ainda vou viver. Nós precisamos reconhecer que essa é a verdade. Se eu começo a entender isso, eu aprendo que é tudo por causa da palavra. O que eu tenho hoje, o que vai ser amanhã, o que vai me acontecer, é tudo por causa dessa palavra. Existem muitos livros, né, falando como lidar com emoções, como cuidar do meu corpo, como viver relacionamentos, como ser uma pessoa melhor. A resposta está tudo aqui. E você só precisa realmente estar preparado e escutar, porque vai ter coisa que foi escrita só para você. Nós precisamos aprender a pegar esse livro, estudar não só as escrituras, mas pegar para conhecer o nosso Pai. E aí sim nós vamos podendo aprender a meditar nessa palavra. E quem que é essa pessoa feliz que não anda no caminho dos pecadores, mas tem prazer na palavra de Deus? Ele é essa árvore, plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha e tudo quanto faz é bem-sucedido. A árvore plantada junto à água, ela é uma árvore saudável. É a árvore que recebe tudo o que precisa. Deus está nos preparando para isso. Enquanto a árvore está crescendo na parte de cima, lá embaixo as raízes estão sendo alimentadas, está acontecendo muita coisa, né? Ela está ganhando nutrientes, tudo para ela crescer, para ficar com folhas verdes, para dar fruto. E esse ribeiro não são de poucas águas. Vocês lembram da história de Ezequiel, da visão que ele teve? A Bíblia fala que ele foi entrando na água, primeiro era raso. Aí ele entra só até o tornozelo. Aí daqui a pouco a água está no joelho, daqui a pouco a água está na cintura. Aí ele diz que daqui a pouco ele entrou na água e ele não conseguia mais
pôr os pés no chão, só a nado. E aqui diz a continuação da história, mas agora era um rio que não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. E ele me levou de volta à margem do ribeiro, e eis que haviam muitas árvores de cada lado do rio. Esses são os segredos de Deus, né? Tem gente que é árvore, mas que está achando, ó, vou dar uns tibum lá na água, pôr o pezinho, e achando que isso é tudo. Nós fomos de férias, nessas férias agora, para uma piscina com ondas, né? Que tem na Alemanha bastante. E no fundo é muito gostoso, você vai junto com a água, né? Vai para cima, para baixo. Mas no raso, se você fica sentado lá, você fica levando água na cara o tempo inteiro. Cansa muito. Você limpa a cara, já vem a próxima onda, né? E aqui ele está dizendo que ele foi entrando no raso, mas que em determinado momento, aquilo se tornou um rio. E ele não podia mais atravessar, senão a nado. Se você entrar nessa água, vai parecer que é tudo rasinho, né? Que não tem nada de novo ali. Mas vai entrando. E que você vai ver que vai ficar sem pé. De fora parece raso, mas é uma água profunda. Tem muita gente vivendo uma vida cristã bem rasa. E nesse raso, ficam levando tapa na cara, né? Vivendo o tempo inteiro essas ondas na cara, cansando, porque vem uma, já está preparando a próxima, mas Deus está nos convidando para a gente ir mais fundo com Ele, para esse lugar de tranquilidade. E Ezequiel continua falando, essa água flui até entrar no mar, e por onde passar o rio, vai haver todo tipo de animais e peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio passar, tudo viverá. Todo tipo de árvores frutíferas crescerá dos dois lados do rio. Suas folhas não murcharão e seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a sua água do santuário chega a eles. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. O que mais que a gente precisa? Nós vamos entrar no rio, nós vamos ser curados, nós vamos ver o rio trazendo cura, vida para a nossa volta, nós vamos ter todo tipo de frutas para comer, alimento, nós vamos ter remédio para nossas doenças, isso nem é o céu, a promessa é para agora, e é por isso que o salmista diz, e tudo que ele faz prospera, por causa do caminho que ele escolheu. Ele escolheu ser essa árvore, ele escolheu ficar plantado perto dessas águas e ir mais profundo. Se essas palavras agora fossem de um livro qualquer, talvez você ia poder duvidar. Mas essa palavra que veio da palavra de Deus, é do teu Pai, daquele que escreveu para você. Então, creia, mergulhe nessas águas, comece a crer que é para você. Como Ezequiel disse, ele foi vendo a água subir. Isso é um processo que nós vamos aprendendo a andar com Deus. Deus não joga a gente na água lá, não. Às vezes a gente se sente assim, mas Ele não joga. Ele está andando com a gente, cada vez mais profundo. Nós lemos da árvore de Gênesis, do Salmo 1, de Ezequiel falando, mas agora olha o que Jeremias fala. Jeremias 17:7 diz, feliz é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Porque ele será como a árvore, plantada junto à corrente de águas. Essa árvore não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes, e essa árvore não fica ansiosa no ano de seca, nem deixará de dar fruto. Nem com promessa assim a gente se empolga, né? Às vezes de ir mais fundo com Deus. Interessante porque o mundo lá fora não tem promessas assim. Se você ler no Salmo 1, no final dele, o que vai acontecer com os ímpios é bem outra coisa. Esses versículos são para a gente começar realmente a querer mais de Deus, a querer ir mais profundo com Ele. Feliz é quem coloca a sua confiança no Senhor. Eu conversei com uma moça que havia se convertido pouco e ela estava aprendendo ainda, né, não confiar em si mesma, mas em Deus, não naquilo que ela via, mas nem nos pensamentos, emoções, mas em Deus. E chegou uma hora que ela falou, acho que eu estou ficando doida, porque essa coisa de ficar negando aquilo que eu sinto, o que eu vejo, está pesado. Eu disse, você não precisa negar o que você vê ou sente, você só precisa colocar o que Deus disse acima do que você está vendo e sentindo. Lembra que essa é a nossa luta? Quem que reina a nossa vida? Reina o que eu sinto e vejo ou reina o que Deus fala para mim? Ah, mas eu estou me sentindo fraca, eu não consigo mais. Mas Deus me diz, eu te dou novas forças. Se eu reino, eu vou ficar sentada.
reclamando porque eu não tenho força para fazer o que eu preciso. Se Deus reina, então eu vou falar, Deus, o que eu estou fazendo está certo? Eu estou no lugar onde o Senhor quer que eu esteja? Então eu confio que você agora está renovando as minhas forças, porque eu confio na tua palavra. E aí eu te pergunto, quem é mais feliz? Porque a Bíblia diz, feliz é quem confia no Senhor. Então mais feliz é aquele que desistiu porque achou que não tinha forças, ou aquele que deu um passo mais, de confiar em Deus e dizer, Deus, eu preciso do sobrenatural, e Deus entrega. Conseguir dar um passo a mais, é só no sobrenatural mesmo. Mas aí quanto mais a gente vive disso, mais confiança a gente começa a colocar e depositar em Deus, mais a gente vai aprendendo a caminhar com Ele, e mais feliz a gente vai ser. Jeremias diz, essa árvore não tem medo quando vem o calor. Na verdade, tempo de seca dá medo, né? O deserto nos deixa muito inseguros. E a gente tenta fazer de tudo para a gente sair disso, de fugir desse tempo. Eu penso, o povo de Israel, Deus manda eles para o deserto e eles acham, vamos morrer. Deus nos trouxe aqui para a gente morrer. Eles não confiaram. Eles não confiaram que o deserto era o lugar onde Deus queria ter eles agora. Jeremias diz que essa árvore não fica preocupada com as épocas de seca porque ela está bem alimentada. A seca vem, mas as folhas continuam verdes. E é isso que está acontecendo com a nossa vida? Ou nós estamos vivendo preocupados demais, né, com as circunstâncias? Deus colocou no meu coração essa frase dizendo, nós estamos querendo mudar as situações, mas o que precisamos é aprender a lidar com as estações. Nós estamos querendo mudar as situações, mas o que precisamos é aprender a lidar com as estações. Vai ter tempo de seca, tem para todo mundo. Mas e aí? Essa seca me destrói? Leva tudo? Vai embora com toda a minha confiança? Eu gosto muito de trabalhar com os nossos jovens, porque eles começam a viver agora nessa fase os grandes desafios da vida, né? Até agora os pais sempre resolveram tudo para eles, e agora é a hora deles lidarem com os problemas, com suas questões da vida. O que eu vou estudar? Onde eu vou trabalhar? Com quem eu vou casar? Será que aquele que eu quero também me quer? E nessas horas é que a fé deles começa a ser provada. Eles precisam decidir quanto eles vão confiar e quão profundo eles vão com Deus. Isso é muito bonito. Aí eles começam a colocar os joelhinhos no chão, né? Começar a ver realmente as escolhas que eles têm feito. E conversando com um jovem, ele disse, mas e se Deus não quiser aquilo que eu estou querendo? Eu disse, bem-vindo a um relacionamento mais profundo com Deus. Porque Deus quer o melhor para nós. Deus quer tudo aquilo que Ele prometeu na palavra. Agora é chegar perto dele, junto dele, e deixar ele nos ensinar como viver. A gente fala sempre, né, Deus, eu queria tanto que você me desse isso. E Deus diz, eu queria tanto que você me desse isso. Que você me desse você, que você me desse o teu coração. É orar dizendo, Deus, é isso que a tua palavra diz. E eu quero viver isso. Eu quero ser essa pessoa feliz, que, né, independente de qual a estação eu estou passando, eu vou ter sempre a tua verdade em mim. E eu vou viver aquilo que você sonhou, porque os teus planos são melhores. Nós estamos preparados para isso? Porque nós somos muito bons em enganar nós mesmos. A gente ora falando, Deus, a tua vontade seja feita. Mas só se a vontade realmente for igual à nossa, né? Lembra quando o povo de Deus fez um acordo, uma aliança com Moisés, depois com Josué? Eles falaram, nós aqui concordamos juntos que nós vamos seguir a um só Senhor e nós vamos obedecer em tudo do jeito que você está falando. Dava nada. No outro dia já estavam, né? Já tinham desistido de tudo. Pois é, que a gente achou que Deus ia fazer do jeito que a gente queria. É que a gente não achou que Deus ia fazer desse jeito, né? Bateu a seca e foi tudo embora, não ficou nada mais lá. Foi a confiança. Pensar, talvez Deus nem quer que a gente seja feliz. Deus nem quer que eu viva o melhor dele. Eu preciso aprender a confiar em Deus também em estação de seca. Mas confiar não quer dizer, então eu vou me conformar com o mal que eu estou vivendo. Não. Né? Então é isso. Se Deus quer, se eu estou passando por isso, então eu vou ficar sentado aqui esperando passar. Não. É confiar sem se desesperar. Deus, eu estou passando por essa situação. Eu sei que o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e sempre. E eu creio que Deus continua sendo fiel e que o Senhor vai usar essa situação para transformar toda essa situação para o meu bem, porque isso é que a tua palavra fala. Moisés e Josué disseram, povo, confie em Deus, confie no que ele falou, mas o povo não quis.
Eles não tinham uma fé enraizada. Eu tenho aprendido, cada dia mais, confiar mais em Deus. Mas uma oração que eu aprendi a fazer mais vezes é: Deus, eu ia fazer agora assim, assim e assim. Mas não quero mais. Agora eu quero ver como o Senhor vai fazer. Me ajuda e faz do teu jeito, por favor. Pedir a Deus para fazer do jeito dele também não significa que eu não vou fazer nada. Porque muitas vezes a gente pensa: já tentei tantas vezes do meu jeito, agora Deus, toma, o problema é teu, faz do teu jeito. E a gente daí fica lá parado e não faz nada. Também não é isso. Confiar em Deus não é não fazer nada. Mas confiar em Deus é fazer como Ele quer. É fazer o caminho dEle. E como saber qual que é o caminho dEle? Provérbios 3:6. Ela diz: lembre de Deus em tudo que fizer, e Ele vai te mostrar o caminho certo. Quer dizer, eu acordo de manhã e lembro de Deus, eu vou trabalhar e eu lembro de Deus, e eu pergunto para Deus qual é o caminho certo. É simplesmente obedecer. Feliz o homem que confia no Senhor, que não fica ansioso quando vem o tempo de seca, porque as suas raízes estão lá estendidas, e ela continua verde e dando fruto. Está seco à minha volta, mas eu estou sendo alimentado. Lá dentro está acontecendo muita coisa. Eu estou recebendo o alimento, eu estou recebendo a verdade, e Deus está no controle da minha vida. Eu confesso que para preparar o estudo, eu fiz algumas provas de realmente confiar em Deus. E toda vez que eu pensava assim, agora essa situação poderia me dar medo, me deixar insegura, eu decidia confiar e não deixar levar a minha paz. E eu sei que Deus, Ele nos coloca à prova quando a gente faz orações assim, mas é tão bom saber que a gente está na mão dEle. E o que a gente descobre fazendo isso é que dá para ser muito feliz. Dá para ser muito feliz. Às vezes eu ia dormir e eu falava para meu marido: ó, que coisa linda é dormir e ter paz. Não tem coisa melhor que isso, né? Quando você está passando por dificuldades, mas sabendo Deus é comigo. E essa paz, ela não vai ser roubada. Tempo de seca não significa que Deus não deixou cuidar. Quando a gente vê o povo de Israel lá, né? E chorando e reclamando por água. Deus falou: só caminha mais um pouco. Aí eles acham aquele oásis de água. Às vezes é só caminhar mais um pouco. João 15:1, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E tudo que dá fruto, ele poda para dar mais fruto ainda. Ele quer nos ensinar e nos fortalecer nele. Nossa força vem dele e ele que nos sustenta. Não precisamos ter medo, né? Quando a gente fala aqui na frente, às vezes a gente falando: vai, confia mais, só confia que vai dar tudo certo. Às vezes fica um pouco pesado, né? Talvez você pense assim: ó, se você soubesse a situação que eu estou passando, você não ia falar desse jeito assim tão simples. Há 2 dias atrás eu li em João 12 uma passagem muito interessante, onde Jesus estava falando assim para uma multidão de pessoas. E lá, ele, sabendo que ele ia, né, ser crucificado, ele falou: que direi? Pai, salva-me dessa hora? Mas foi para essa hora que eu vim. Todo seguro disso. Mas aí diz mais um tempo atrás, logo depois, que Jesus foi para o Getsêmani. E lá, a oração dele foi outra. E ele disse: Senhor, se possível, tira de mim esse cálice. Às vezes a gente fala muito rápido para o outro: não, mas só confia, vai que dá. Mesmo Jesus teve lutas. Mesmo Jesus, ele tinha esse lugar onde ele chegava no Getsêmani e falava: Deus, está pesado. Mas ele dizia: mas que a tua glória esteja, que o teu nome seja glorificado. É nessas horas que a gente está lá no nosso quartinho, quando a gente não está aqui na frente falando fácil para todo mundo, mas quando a gente está vivendo a nossa luta, lá no meio dessa história, Deus está lá. E a gente pode falar: Deus, seja glorificado na minha vida, seja o teu nome glorificado, cumpre a tua palavra em mim. Para terminar, a nossa história de árvore, porque vai de Gênesis a Apocalipse, sério mesmo, é um tema que Deus ama. Em Apocalipse 22, João descreve uma cena linda, e ele diz: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, e ele fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. Lembram da árvore principal lá no meio do jardim? De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. É muito mais que Deus preparou para nós, a gente não faz ideia. E para aqueles que ainda
né, que tiverem vontade de comer dessa fruta do jardim do Éden, que Adão e Eva não comeram, aguenta mais um pouco, que nós vamos experimentar ela. Quer ver? Apocalipse 2:7 diz: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso, lá no paraíso de Deus. Se você aguentar firme, for vitorioso em Deus, confiar nele, nós vamos estar lá. E junto com Adão e Eva, vamos fazer piquenique e nós vamos comer dessa árvore que eles não puderam. A árvore da vida, para viver sem o fruto do pecado, por uma longa eternidade. Aguenta mais um pouco, que nós vamos estar lá com ele, fazendo festa, amém? Obrigado, Jesus, muito obrigado. Pai, o desejo do meu coração é ser essa árvore, plantada junto à corrente de águas. No devido tempo vai dar fruto, as folhas são verdes, e tudo quanto faz prospera. Senhor, talvez a gente olha na nossa vida, a gente fala, não tem nada disso aqui. Não é isso que eu estou vivendo, essa palavra ainda não é verdade na minha vida. Mas eu te agradeço porque o Senhor nos ensina a sermos felizes, que é mais que nós queremos nesse mundo do que ser feliz. E o Senhor tem segredos para nós e nós queremos buscar em Ti. Nos ajuda, Senhor, a permanecermos em Ti. E muito mais, Senhor, que as nossas raízes estejam recebendo dessa água, Senhor. Para que a gente esteja próximo a esse rio. Que a gente comece a ter mais confiança, dê um pouco mais fundo. Senhor, para aqueles que não sabem nadar, eles já tremem aqui, Senhor. Pai, quantas vezes a gente está indo um passo e a gente fala, não, acho que não vai dar certo. Eu já tentei uma vez com Deus, não deu, não funcionou, não foi do jeito que eu queria. Obrigado, Deus, que o Senhor nos leva para um lugar muito mais profundo. Lugar onde nós não temos pé, porque até lá é tudo no nosso controle. Mas o Senhor diz, eu quero levar a um lugar onde acaba o teu controle, onde só eu posso te mostrar o caminho certo. Nos ajuda, Senhor, a caminharmos em confiança, Senhor, sabendo que o Senhor é aquele que nos carrega, o Senhor que nos ensina, e aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor cumpre, porque é a tua palavra, porque é o teu nome que o Senhor quer ver glorificado. Por isso eu te agradeço, Senhor, nos ajuda a sermos essa árvore, Senhor, a caminharmos, Senhor, para que um dia a gente possa comer dessa árvore da vida. Nos alegramos nisso, Senhor. Pai, bons são os teus planos, Senhor. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém.